Olá, mais um programa Sabedoria dos Números por Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto grandioso da Rádio Web Paranormal.plus. Sempre pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito, com muito carinho, falar juntinho de você. Nós estamos na rádio que toca a sua alma. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma convidada que eu conheço há muitos anos, que faz parte da história dessa minha trajetória, dessa caminhada profissional, que é a psicóloga, terapeuta, bruxa, Thaís Pavanelli. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, Márcia, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E o pessoal que está aí, sejam muito bem-vindos a esse programa, a essa casa, e a gente vai conversar um pouquinho hoje. Primeiro, vamos contar para as pessoas como nos conhecemos, a sua trajetória, porque quando eu conheci a Thaís não tinha nada a ver com essa área, né, Thaís? Não. Nós estamos falando o quê? 26 anos atrás? Né? É isso mesmo. Porque foi na maternidade, viu, pessoal? Nós somos novinhas. Né? Mas então, conta um pouquinho como nos conhecemos e como você ingressou, né, nesse lado mais filosófico, mais místico mesmo, né? Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista e há muitos anos atrás nós abrimos uma clínica voltada para a área da saúde, mas para crianças, tudo que era, né, estudo com crianças. Então tinha odontologia, fono, a parte de psicologia, nutrição, pediatria, tudo isso. E a Márcia veio até nós, né? Levando o Vitor para fazer um tratamento de ortodontia, que era o nosso carro-chefe. Nós chegamos a ter quase 4.000 pacientes em muitos anos, né? Forte. Então foi bem legal. Eu fiquei 21 anos nessa clínica, atuando como psicóloga e por aí foi. E depois desse tempo, eu fiquei um pouco cansada de tudo isso e eu não queria mais, eu queria fazer alguma coisa diferente. Depois de 21 anos também, né? Uhum. Foram muitos anos. E a Márcia, uma bem legal. Nesse período que a gente estava junto do tratamento do Vitor, eu fui com ela para Santo Tomé das Letras. Numa vivência que eu fiz. Uma vivência maravilhosa. E aí a gente conheceu várias pessoas, foi muito gostoso. E a gente ficou lá. Então já era alguma coisa puxando para o lado místico também, né? Porque a gente foi fazer uma vivência de renascimento. A gente foi para um retiro, gruta, né? Retiro, é isso mesmo. Foi muito gostoso, foi muito bom. E a gente continuou a amizade depois de um tempo, quando eu fechei a clínica, aí a gente ficou só se falando, se vendo, mas não tinha mais tanto contato. Fiz curso com a Márcia sobre os anjos. Isso. Durante muito tempo, aí eu passei a utilizar, sempre gostei dos anjos, e por aí foi. Quando eu me separei também, aí foi que eu entrei mais ainda no mundo, né, dos anjos e tudo, foi estudar, e praticar, né, essa área aí que eu gosto tanto. Aí, passado, eu já estava no finalzinho da BEAC, eu quis procurar algo para fazer a parte mesmo mística. Por quê? Minha avó era bruxa, minha avó lia as cartas, ela fazia toda a parte de ervas, a parte de benzimento, tanto é que eu recebi dela isso, mas eu tinha muito medo, Márcia, de charlatões. Sim. Então eu era uma bruxa solitária, eu lia muito e tal. Aí, em 2008, eu tive a oportunidade de ir pelo Rotary, eu fui team leader para a Inglaterra. E eu já tinha ido para a Inglaterra outras vezes, mas eu nunca tinha ido para Stonehenge, que é aquele círculo de pedras e tal, que os druidas fazem tudo, né, a celebração. E ali eu pedi para a deusa que ela me orientasse.
Isso foi em novembro. Quando foi fevereiro do outro ano, uma amiga minha me liga e diz assim: olha, eu tô num lugar que é a sua cara, você vai amar aqui. O que você vai fazer na próxima quarta-feira? Eu falei: não. Ela falou: então você põe uma roupa preta que eu vou passar e te pegar e vou te trazer. Quando eu chego na escola, uma escola enorme, tinha um caldeirão, mas enorme. E eu já fiquei impactada. Na porta tinha um Ganesha. Então já me chamou a atenção. Eu falei, mas como é que pode, né? Um lugar assim, um Ganesha, umas coisas totalmente diferentes. Depois o caldeirão, e aí aparece um mago que é o Daniel Atala. Aham. Eu fiquei encantada, eu falei, realmente é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu quero. Só que eu comecei ali, não foi com a bruxaria, foi com a magia dos anjos. Dos anjos. Sabe uma coisa que a gente tem que esclarecer, Thaís? Porque às vezes as pessoas elas têm um preconceito da palavra, não entende o que você fala. Uhum. A bruxaria tem a do mal e tem a do bem. Uhum. É a alquimia de você saber lidar com as Isso. plantas, com as ervas, com as energias, que a maioria das pessoas faz e às vezes nem tem noção. Você sabe que então, essa coisa do preconceito da bruxaria vem até por conta dos livros, por conta dos desenhos, da Inquisição e tudo aquilo. O que é uma bruxa? Uma bruxa, ela nada mais é do que uma mulher que conhece, que trabalha a sua intuição, que conhece ervas, que conhece benzimento, que lida com os animais, que lida com a floresta. Então, assim, é tudo isso, não é nada mais. Toda mulher tem esse lado. Porque, assim, magia é magia todo dia. Quando você está tomando banho, você está fazendo uma limpeza, uma purificação. Quando você está fazendo a sua comida, você está consagrando a comida para a família. Com certeza. Por isso que a gente fala, cada momento é único. Sim. Tomar banho, agradecendo cada pedaço do seu corpo, seu dedinho, tudo faz parte. Fazer o alimento abençoando. Com certeza. Né? Porque tudo é uma alquimia. Eu bato muito nessa tecla há muitos anos. E é legal você vir aqui desmistificar tudo isso. Porque mais pessoas podem ter acesso Sim, àquilo que elas trazem. E quando o pessoal fala, magia negra, magia branca, é como eu falo, magia é magia. Até se eu for acender uma vela para o meu filho, eu tenho que pedir autorização dele. Autorização dele, com certeza. Então, não existe isso, existe a intuição, existe a intenção da pessoa. Então, se eu fizer alguma coisa contra o outro, na bruxaria, na magia, existe uma lei que é o seguinte: eu posso tudo, desde que eu não prejudique ninguém. E tudo o que eu faço volta 3 vezes para mim. Então, se eu faço bem, vai voltar 3 vezes. Se eu faço mal, vai voltar 3 vezes. E a gente tem que lembrar da lei de ação e reação. Isso é para todo mundo. É incontestável, a lei incontestável no universo. O que vai e volta. Né? O que nós damos para o universo vai retornar. Vai retornar. Então, assim, a gente aprende muita coisa, com certeza, né? Então, nós temos os nossos ritos, a gente tem as nossas coisas, são os sabás que a gente fala. Agora mesmo nós tivemos o sabá de Ostara, que é a Páscoa, e que a Igreja Católica acabou utilizando muito desses sabás, que eram os pagãos que faziam. O que é um pagão? Pagão, gente, o significado da palavra pagão é a pessoa do campo. Ele não é ateu, ele não é nada disso. Né? Ele cultuava os deuses dele, ele cultuava a natureza. A gente não tem os santos? É isso aí. Né? Então tudo faz parte, né, Thaís? Faz parte. Imagina, você entra ali na catedral lá do Vaticano, né? Gente, ali tem magia o tempo todo. E numerologia, é uma coisa... numerologia, né? É tudo... É tá que ligado? assim, eu falei nos programas passados que conhecimento é poder. Então, a partir do momento que as pessoas se conscientizam, que elas têm o conhecimento, elas ficam poderosas. Sim. E não são manipuláveis. Né? Então,
sempre falo que a importância de um programa como esse, de uma participação, é a gente passar para as pessoas que elas podem mudar a vida delas, que ninguém faz isso por elas. Não, Nós somos sinalizadores, não, né? Nós vamos não mostrar existe. caminhos pela ciência, por aquilo que estudamos, mas a única pessoa que pode mudar a sua própria vida é você que está ouvindo nesse momento, nos vendo. Né? Então, a Thaís está aqui para comprovar que tudo tem uma força muito grande. Tudo é frequência. É frequência. Não é? É física quântica mesmo, você trabalha os números, né? Sim. Então tem a data de nascimento, você tem a numerologia pitagórica, tem a numerologia kármica, cabalística. Então, assim, somos regidos sim por números. Sim. Com certeza. E a Thaís, pela data de nascimento dela, que é a lição de casa, que eu também já falo isso há vários programas, ela pegou a potencialidade. Na realidade, ela está fazendo a lição de casa dela. Os 21 anos que você trabalhou numa outra frente, tudo bem, fez parte, gratidão, porque foi uma construção, foi um aprendizado. Mas agora você está na sua lição de casa, agora você está no caminho, no trilhar do seu caminho de vida. Sim. Que é o seu dia, mês e ano de nascimento. E na numerologia kármica, a minha missão de vida é um 21. Então, eu venho realmente para fazer muita coisa, gosto do que eu faço. Para aparecer. Sabe, eu gosto muito. Fala um pouquinho do programa, eu participei de um programa super gostoso. Deve estar no YouTube, né? Tá, a gente no YouTube, colocou. Tá. Você faz um café. Eu faço o Café da Prosperidade, a bênção do Café da Prosperidade, toda quinta-feira pelo Instagram. É @adivinalinha. E nessa bênção, né, a gente vai trabalhar as leis da prosperidade, o pensamento promissor, tudo aquilo que a gente pode e que a gente tem que fazer. Quando você fala a gente tem que fazer, é assim, o que Jesus dizia? Te ajuda que eu te ajudarei. É isso mesmo. Então não adianta você colocar o problema na mão do outro. Ó, tá aqui, resolve, reza por mim, faz por mim, né? Então não tem isso, nós somos responsáveis por nós mesmos. É verdade. E é tão bonito ver essa trajetória, né? Porque querendo ou não, muitas vezes, se nós ficamos marcando aquele passo... nada anda. Por quê? Porque nós não entramos na corrente, né? No caminhar da vida que nós acordamos, vamos se dizer. Então, você pegou direitinho esse caminho. Isso que a Márcia fala é tão importante, gente, porque a gente tem uma data de... Ninguém nasceu antes ou depois. A gente nasce naquele dia, isso não muda na vida da gente, né? Então, a gente tem uma missão de vida, a gente tem a gente tem que fazer aquilo e pegar a mesma coisa e ir. E quanto mais cedo você faz isso, mais cedo você vai, sabe, ser mais feliz, mais alegre, as coisas vão acontecendo, flui, a ficha vai caindo também. Você né? ganha Amadurece. dinheiro, né? Porque as pessoas às vezes falam, Márcia, eu tô marcando passo, minha vida não flui, eu não consigo guardar dinheiro, porque possivelmente a pessoa está fazendo só pelo dinheiro. O dinheiro é a consequência de um bom trabalho, de uma boa entrega, não é? Agora, é a consequência. Se você tem como objetivo só ganhar o dinheiro, vai chegar uma hora que ele vai travar. Trava, né? Trava. Olha, para você ver, você está falando dos 21 anos, né, que eu fiquei lá na BEAC. Quando eu estava para encerrar, eu parei e falei, o que eu quero fazer na minha vida? E aí eu comecei uma outra coisa que é a confecção, né? Que não tem nada a ver, eu nunca costurei, nunca fiz nada. E abri uma confecção de roupa ritualística. Mas eu fiquei 1 ano sabático. Então, o que eu fiz? Naquele 1 ano, eu fui estudar, naquele 1 ano eu fui verificar as coisas, eu fui experimentar outras coisas diferentes. Então, assim, é quando você fala, a gente tem que aprender, mas a gente tem que agir, porque senão as coisas não andam. Toda mudança ela gera, é seguida de um verbo de ação. Sim. Não adianta você querer esperar cair do céu, que alguém faça por você. O movimento é único, né? É um movimento seu para o universo, é de dentro
para fora, não é de fora para dentro. Você pode até aprender com tudo isso, com os aprendizados, com as circunstâncias, com as superações, mas o movimento é seu. Você é único no universo. No universo. É o seu livre-arbítrio. E é aquela coisa assim, esteja bem, porque à sua volta os outros vão estar bem. E se não estiverem bem, é porque eles não fazem parte da sua vida. E tem pessoas, infelizmente. Tem pessoas, Thaís, que eles precisam daquele tempo apenas, né? Tantas pessoas já passaram pela minha vida, sou grata a todas elas. Estava pensando nisso ontem. Todas, Marcial. eu sou grata a todas, do bom e do não bom. Porque o bom, nossa, me trouxe alegria. O não bom me trouxe experiências, superações, né? Então tá tudo certo. Nada de reclamar, pelo contrário, só agradecer. Quantas pessoas realmente passaram na vida da gente? Não é? Quantas pessoas. E que sejam felizes, que dê tudo certo. Que estava naquele momento, aquele era o momento de estarmos juntos. É o patamar de evolução de cada um. Não adianta. Você pensa de um jeito, o outro tem uma outra visão. E tá tudo certo. Desde que cada um faça o seu melhor e não prejudique. Fazer o seu melhor, isso é importantíssimo. Ah, mas eu não sei tanto quanto o outro. Não tem problema. Faça aquilo que você sabe, porque vai juntando como se fosse uma equipe. Eu faço esse tanto melhor, o outro faz melhor também, o outro... E aí vira um todo. E o que eu sei fazer bem, o que é a minha expertise, não é a sua. E vice-versa, aquilo que você sabe... Eu preciso de você... Exato, é uma troca importante. Né? E como que as pessoas também acessam essa confecção? Você ainda está fazendo as roupas? Como que elas têm... acesso? A Divina Linha, ela é uma confecção totalmente diferente. Eu faço roupas ritualísticas, ou seja, eu faço roupas para orixás, eu faço roupa para a parte da magia, várias tradições. Então, você tem desde a parte de xamanismo, cigano. É chegar lá com a ideia é essa, a gente fazer em cima daquilo que a pessoa quer. Ou seja, eu transformo um tecido em sonho. Em realidade, né? E de repente tem uma entidade que precisa de uma cor, de um modelo, de uma forma. Diferente, e você... desenvolve esse projeto, vamos dizer. Então, assim, o que eu faço hoje? Quem é a Thaís hoje? Empresária, continuo como psicóloga, porque eu continuo atendendo. Tenho o programa que chama-se Cozinha Encantada. Ele passa todos os dias na Astral TV, 33.3 aqui em São Paulo, 47.1 em Campinas, e agora está indo para Sorocaba. Ai, que ótimo. Mas vocês podem assistir pelo YouTube. Entra lá, Astral TV Oficial, programa Cozinha Encantada. Muito legal, participei do programa, achei muito, foi bem gostoso, o ambiente super gostoso. E aquilo, Thaís, você sempre passando o melhor, o conhecimento, a experiência, né? Todo esse apanhado de aprendizado. De anos, né, Florzinha? Não é? 66 anos é bastante. Né? Muito aprendizado. E agora a avó de duas princesas, né? Que nasceram as gêmeas. Nossa. Então, imagine, eu conheci sua filha, era um catatal, né? Era. O Vitor com 6, a Natália tinha o quê? Acho que uns 10 anos. 10 anos, E é isso, e você vê quanta coisa boa, né? O que é bom permanece. Permanece. Pode, o carinho, pode passar o afeto. tempo, pode, né? Mas... E sabe uma coisa que eu acho legal quando a amizade fica assim? Que mesmo que você fique um tempo sem se ver, sem se falar, quando a gente começa a conversar, o assunto parece que nunca foi interrompido. Nunca foi, Porque a gente sempre tem lembranças gostosas, coisas boas. Boas afinidades, né? Bons resultados, enfim. Isso é bonito da vida. E aquele momento das vivências para Santo Tomé eram momentos muito mágicos, né? Muito mesmo. Eu não acredito que hoje a gente consiga mais reunir, talvez nesse momento. Eu acho que as coisas mudaram muito a nível da energia lá. Ah, tá. Mas, quem sabe, é uma proposta futura, né? Não só para lá, mas
para outros lugares também. Com certeza, tem Né? muita coisa boa. Vamos ver se a gente faz um bem bolado. Vamos sim, vamos. Né? Tem gente que quer. Eu tenho uma lista de pessoas, eu quero tem fazer gente que quer. viagens para as mães sagradas, sabe? Olha que legal. Para as Nossas Senhoras, Uhum. mas de aprendizado mesmo. Hoje, uma coisa assim super importante, que a mulher, o pessoal fala, empoderamento feminino, a mulher sempre foi poderosa. O que a mulher precisa é se gostar. E parar de competir, porque o sol nasceu para todo mundo. Aí é o ser humano, né? Não é? E a mulher, ela tem uma força, meu pai falava isso muito, se as mulheres soubessem a força que elas têm. Por isso que a gente fala de que toda mulher é bruxa, é essa força, é essa coisa. Porque, gente, pensa uma coisa assim, os homens saíam para caçar, e as mulheres ficavam na aldeia. E elas que tomavam conta, era da doença, era da saúde, era dos filhos, era dos mais velhos, ela que cozinhava, ela que fazia tudo. Eu fiz uma vivência numa tribo, há um tempo atrás, onde era muito bem definido o papel da mulher e o papel do homem. Se a gente falar hoje, isso hoje em dia é capaz de um monte de hater, feministas, enfim, né, levantar bandeiras, que não é o caso aqui. Não. Mas foi tão importante que, primeiro, que nós não nos alimentávamos com nada industrializado. Era tudo que era ali, plantado por nós e colhido por nós. As mulheres tinham um papel de macerar as ervas para os banhos. Os homens tinham a incumbência de buscar a lenha, o alimento, enfim. E foi tudo tão positivo, foi tudo tão engrandecedor. E por isso que eu falo, Thaís, a união faz a força. Ou se faz. Né? Então não adianta ficar se degladiando. Não. Terapeuta com terapeuta, que a gente vê muito por aí, homem com mulher, enfim, tá tudo certo. Nós estamos aqui para evoluir e não para combater. E, gente, não é uma coisa assim, né, Márcia? É importante dizer, nós estamos aqui para só falar, nossa, a vida delas são anjos na Terra. Somos anjos na Terra, com certeza, mas a gente também passa perrengue. Só que, assim, a forma como você lida com eles que é diferente. Porque eu falo assim, todas nós que passamos para esse lado, que chegamos até aqui, eu falo que são as feridas sagradas, as guerreiras que têm cicatrizes. É muito raro eu falar com alguém que fala, minha vida foi maravilhosa, um mar de flores. Não existe. Acontece, imagina. Muitos altos e baixos, muitas superações. E daí que vale a ferida sagrada, pegar aquela dor e transformar em aprendizado e exemplo, porque a gente vai deixar para os filhos, para os netos, para as pessoas que estão ao redor. Que é o que a gente trouxe dos nossos avós, que a gente trouxe dos pais. Dos ancestrais. Dos nossos ancestrais, né? Thaís, fala como que as pessoas entram em contato com você, como que elas podem ter uma consulta com você, fazer parte do seu hall de trabalho, passa todos os seus contatos. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, 11, que eu tô aqui em São Paulo, 988763319. Repete. 988763319. Eu atendo online também, que eu tenho alguns pacientes de fora, né? Tenho o programa, que é a Cozinha Encantada, então, @a Divina Linha, toda quinta-feira, quem quiser receber uma bênção da prosperidade, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente faz essa bênção. E o programa que vocês veem pelo YouTube também, Astral TV, programa Cozinha Encantada. E eu tenho também um podcast, mas ele já foi gravado, hoje eu não faço mais, mas nós temos 50 episódios falando sobre o esoterismo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, o meu canal é A Divina Linha e o programa Divina Talks. Ah, que legal. Tem muito bastante bom, coisa, tá? tem bastante material aí. É o que eu falo, esse engajamento, não é que a gente quer ganhar views, não é isso. Não. Mas é passar aquilo que fez bem na nossa vida para o outro, é poder compartilhar, para reverberar. E era uma coisa, não sei você, mas para mim, o podcast veio cair no meu colo. Eu fui participar de um podcast e aí me convidaram para fazer. O primeiro programa eu não sabia nem o que eu ia fazer.
Então, é isso Depois que a mesmo. coisa foi tomando forma. Quando eu fui fazer rádio, eu me lembro que eu fiquei sem voz. Eu fiz a rádio sem voz. Ainda chá de gengibre, pastilha para É ver tudo se emocional, voltar. né? Lógico, uma autossabotagem tremenda, né? Porque eu sempre fui mais tímida, Você sempre foi não é? mais quietinha. Mais quieta, é. E no fim eu fiz o programa, me deram 1 hora de programa, fiz, pedi desculpa pro público, porque minha voz realmente não estava a melhor. Desligou o microfone, eu fiquei 1 semana, aí sem voz mesmo, eu não falava absolutamente nada. Mas estou aqui, ó, perseverei, aceitei o desafio Isso que é mais importante. e estamos aqui, né? Porque as oportunidades, elas aparecem e a gente tem que estar aberto para elas, porque para todo mundo aparece oportunidade. Com certeza. Aí depende é aquela coisa, né? O ponto do ônibus está ali, Tá o ali. ônibus passou para ir para tal lugar. Se você não pegou aquele, você vai demorar um tempo para acontecer de novo. E é o que eu falo, né? Quando eu faço o estudo numerológico das pessoas, eu vejo tantas potencialidades, assim como eu vi você, vi tantas outras pessoas, e tem pessoas que elas realmente aproveitam isso, É. né? Elas ouvem esse chamado, e tem pessoas que ainda estão adormecidas, que a gente também respeita. Mas o importante mesmo é você se conscientizar que você pode e você é capaz. É isso mesmo. Que você é um filho perfeito de um Deus maravilhoso, que não cai a folha de uma árvore Não. se ele não permite. E uma coisa importante, quando eu fui para a escola esotérica, o que mais me chamou a atenção ali foi o Ganesha, porque eu já tinha ido para a Índia e cultuava Sim. Ganesha, o próprio caldeirão Aham. e os anjos. Então eu vi que era uma bruxaria natural e era uma coisa aberta, que eu podia aceitar tudo, porque para mim o meu ponto de força é Jesus. É isso. Jesus, Maria e José. É isso aí. É Ai, o mas uma ponto de bruxa conexão. católica? Tô nem aí se me chamarem de bruxa católica. Não Gosto importa. mesmo, curto e vivo a sabedoria deles. É isso mesmo, porque todos passaram e deixaram um legado. O amor, né? Sem É. amor você não faz nada, É. não chega a lugar nenhum. Bom, eu também vou deixar o meu contato. Se você quiser fazer o seu estudo, o seu mapa numerológico pessoal, empresarial, sinastria, que é a comparação dos mapas, mapa dos bebezinhos, viu? Faço muito mapa. Nasceram acho que umas 8 crianças esse mês, né, de estudo que eu fiz. Você vai entrar em contato pelo meu WhatsApp, mensagem de voz ou de texto no 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Vou ficar muito feliz se você me seguir no Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Ali eu posto diariamente coisas muito legais, compartilho tudo aquilo que é bom para mim com você, e também se inscreva no canal, que é o Márcia Pugliese no YouTube, né? Márcia Pugliese Oficial. Ali tem todas as minhas participações de programas, TV, rádio, mini aulas, os podcasts, as lives, tá tudo ali para você poder conhecer, se aprimorar e entrar nesse mundo maravilhoso que é do conhecimento, porque conhecimento é poder. E nós já estamos nos despedindo, Thaís. Obrigada, tá? querida. Eu fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês que estão recebendo as nossas dicas aqui. E Gratidão. até a próxima, Até meu a anjo. próxima. Foi muito bom te encontrar, porque assim, a gente já estava um tempo, a gente se falava, mas não se via. E agora a gente se viu. Isso é gostoso. Obrigada. Sou eu quem agradece. Então, me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, meu pai e minha mãe, ao filho maravilhoso, presente de Deus, Marcelo, que me ajudou na técnica, Edu, que é o produtor do Paranormal.plus. Um beijo no coração, até a próxima oportunidade. Gratidão.